Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 10 de nosso mini curso gratuito TJMMG Banca FUMARC. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o item 6, que é teoria geral da frase e sua análise, orações, períodos e funções sintáticas. O que eu pretendo hoje é demonstrar a vocês como é o entendimento da FUMARC no que diz respeito ao trabalho das funções sintáticas, de que forma a FUMARC combina as relações oracionais, as relações semânticas, enfim, qual é o perfil da banca. Quando ela cobra teoria geral, geralmente as pessoas pensam assim, eu não preciso aprofundar nos conhecimentos, eu não preciso fazer aquela abordagem tão profunda, porque ela pediu um aspecto mais geral. Não, é ao contrário. Quando a FUMARC fala assim, teoria geral da oração, da constituição frasal, da base oracional, o que ela quer com isso é que o aluno compreenda as relações sintáticas que são trazidas em prol do contexto. Ou seja, a FUMARC, em linha de frente, irá preconizar com vocês o trabalho de conjunções que, dentro do contexto, possam mudar o seu valor de origem. Por exemplo, nós temos o E, que é muito trabalhado pela FUMARC, não estou dizendo que ele precisa ser recorrente em todas as provas, mas é um elemento bem abarcado pela FUMARC. O que ela tem feito muito é pegar, por exemplo, o E e dar ao E uma função de adversidade ou outras funções com as quais o aluno geralmente não trabalhou, não desenvolveu, não mexeu, não de alguma forma alicerçou. Por exemplo, vamos aqui enxergar o perfil FUMARC. O que a FUMARC quer dentro dessa base oracional? Quando ela fala teoria geral, ela precisa que o aluno compreenda as bases oracionais. O que são essas bases oracionais? O que a gente entende por isso aqui? É o elo entre as relações sintáticas e as relações semânticas. Só que a FUMARC entende da seguinte maneira, ela sabe que essa relação sintática com essa relação semântica, que esses dois encontros eles vão ser trabalhados em razão do contexto. O contexto, na realidade, é que determina e que dita qual é o valor do dado conjuntivo. O contexto é que determina qual é o sentido, qual é a semântica de um conectivo dentro da abordagem ali em meio às outras unidades. Então, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, aquele sistema que o aluno geralmente tem de decorar todas as conjunções, primeiro, ele não consegue decorar todas porque é uma infinidade, né? Mas aquele sistema que ele tem, geralmente, de decorar várias conjunções e ir para a prova da FUMARC não resulta em uma excelente nota. Por quê? A FUMARC pode pegar um elemento e traçar ali uma outra construção para aquele elemento. Por exemplo, olha a minha preocupação. Tem uma preocupação muito acentuada com o E. Por quê? O E, na base de origem, ou seja, em seu aspecto, em sua análise sintática de origem, sua relação de origem, quando você pensa assim, olha, o E nos grupos, nas análises sintáticas, qual é a maior recorrência dele? Aí ele foi taxado, com base na sua origem, em uma conjunção aditiva. E isso, ok, perfeito. Realmente ele tem essa inerência, essa construção aditiva. Porém, aos olhos da FUMARC, que é o que nos interessa, esse mesmo Ezinho que nasceu para ser aditivo, que nasceu para dar apoio, né, de elo entre as unidades, ele pode ter inúmeras naturezas. Ele pode vir em uma natureza de adversidade. Aí o aluno fala assim, não é possível. É possível sim, por exemplo, eu vou lá e digo assim, olha, o Brasil é rico geograficamente e as pessoas sofrem. Primeiro impasse que o aluno tem é com aquela vírgula pertinho do E.
É a primeira coisa que faz o aluno parar ali e perder ponto, porque ele pensa assim, olha, eu estudei a minha vida inteira, todos os professores de língua portuguesa me disseram que eu não posso colocar uma vírgula junto do E quando esse E é aditivo. Então aquela vírgula junto do E dará ao E uma nova função. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. A FUMARC é uma banca evolutiva nos aspectos e ela segue as correntes mais novas, as correntes linguísticas mais novas. Existe um conteúdo estudado, acordado entre inúmeras gramáticas. A principal delas é a do Bechara, porque ele é, na realidade, o gramático que representa, o cidadão brasileiro que representa o novo acordo ortográfico, então ele tem um peso muito grande, né? O estudo dele, o raciocínio dele tem um peso nas unidades que são elaboradas. A FUMARC, citando ou não citando o Bechara na bibliografia, não vem o caso, mas ela consegue conectar o Bechara de forma indireta com outras correntes que seguem o mesmo perfil do Bechara. Lá dentro da gramática do Bechara é estabelecido de forma muito clara o seguinte entendimento, que o E aditivo, seja ele conector ou seja ele conjunção, o E aditivo poderá apresentar uma vírgula antes e essa vírgula de ordem facultativa virá para denotar pausa enfática. Então, o que o Bechara defende? Vários outros defendem, segue a mesma corrente. Que o E aditivo, ele pode perfeitamente ter uma vírgula antes, contrariando tudo aquilo que nós estudamos há muitos anos, ao longo da nossa vida, que o E sendo aditivo, não interessa se é conjunção, se é conectivo, né? Não interessa se ele vai unir elementos, sendo conectivo, se ele vai unir orações, sendo conjunção, não importa. Se ele tiver uma raiz aditiva, o Bechara defende as outras correntes linguísticas que seguem o Bechara defendem que poderá haver uma vírgula antes do E, dando a esse E um sistema de pausa, dando a esse E um processo enfático. Então, a leitura seria uma leitura mais compassada, haveria uma pausa um pouquinho mais prolongada naquele E ali, e essa vírgula viria ali para provocar uma pausa enfática. Uma coisa que o aluno tem que entender é que ênfase não significa necessariamente mudar sentido. Combinado, gente? Tá? É uma coisa muito que a FUMARC trabalha. Dar ênfase aos elementos não significa necessariamente mudar o curso semântico desses elementos. Tá? Então, por exemplo, o aluno que bate o olho naquele E e já tenta adivinhar que aquele E é uma adversidade pela entrada da vírgula, já vai errar na FUMARC há muito tempo, tá? Se a FUMARC quiser aprofundar os conhecimentos na prova de vocês, ela pode perfeitamente pegar um E, colocar uma vírgula antes e esse é aditivo, como ela já fez por inúmeras vezes, tá bom? Então vamos ter cuidado. Não só a FUMARC, como outras bancas, como por exemplo, Fundação Carlos Chagas, fez uma questão que o povo achou que era errônea. Muita gente achou que era errônea. E aí não tem como encaixar recurso e entrar com recurso porque a banca não agiu errado, tá? Então vamos aqui. Nada de falar assim, ó, já sei, se tem uma vírgula antes do E, esse E já é adversativo. Vamos retirar essa da nossa mente, tá? Ele pode ser adversativo? Pode ser. Se ele for adversativo, ele terá que ter uma vírgula antes? Sim, terá que ter uma vírgula antes. Mas não é a entrada da vírgula que dá a ele a conotação de adversidade. Combinado, gente? Tá? Então vamos aqui enxergar. O Brasil é rico geograficamente e as pessoas sofrem. A nossa necessidade aqui de entender qual é o papel daquele E, se é um papel aditivo, se é um papel de adversidade, vai versar sobre esse caminho aqui. Ó. Vem cá, eu vou mostrar uma técnica para vocês de forma bem fácil, bem específica, para que vocês possam averiguar se aquele E deu ideia de adição ou deu ideia de adversidade. Se ele tiver sido adversativo, ele tem que ter vírgula sim antes dele. Tá? Se ele for aditivo, ele pode ter, aos olhos do Bechara, muitos, uma vírgula ali enfática. Vamos lá. Quero saber qual o valor desse E, porque não me interessa se na origem ele foi trabalhado em perspectiva de adição, não me interessa se na origem ele foi abarcado no processo de adição. Na análise sintática, a análise sintática para a FUMARC lida com o contexto.
Então, quando você fala assim, ó, em meio ao texto, nós vamos observar que 90% das vezes esse E na análise sintática, que é aquela análise de um elemento junto com o outro, o E é aditivo, ele comportou como aditivo, conjugação aditiva. Mas não significa que ele tem ali apenas o trabalho unitário de ser aditivo. Então, olha, o Brasil é rico geograficamente, as pessoas sofrem. Quero saber rapidinho se ele é aditivo ou adversativo. Vem cá, vocês vão fazer o seguinte. O Brasil é rico geograficamente, olha o que vocês vão fazer. Isso aqui é um aspecto positivo ou negativo? Quando eu falo que o Brasil é rico geograficamente, eu vou entender que é um dado positivo ou negativo. Ah, Jacira, isso aí é um dado altamente positivo, muito bom. Positivo, ser rico geograficamente, poxa, o Brasil, se explorasse esse espaço geográfico, ele seria uma potência, né? Então, isso é um dado muito bom. Então, joia, o Brasil é rico geograficamente. Agora, eu vou olhar a informação à frente. As pessoas sofrem. Isso é um elemento positivo, negativo? Que informação eu tenho ali? Ah, Jacira, agora aquele elemento lá na frente trouxe uma relação negativa. Né, muito negativa, as pessoas sofreram uma relação muito negativa. Necessariamente, o que eu quero mostrar aqui para vocês, você já tem exatamente a classificação daquele E. Se aqui em uma parte você tem um dado que é positivo, na outra parte você tem um dado que é negativo, consequentemente, esse E aqui, ele tem um trabalho de uma adversidade. Ok? Ele tem um aspecto de adversidade e, portanto, a vírgula aqui é obrigatória, né? Você vai enxergar isso muito bem, dá um checkmate muito bem, porque as relações de sinais são opostas. Ah, Jacira, então o que você quer nos dizer? Se os sinais fossem o mesmo, se eles caminhassem para o mesmo horizonte, nós teríamos ali um E aditivo? Sim, exatamente, sim. Se eu dissesse assim, por exemplo, quer ver? Vamos trabalhar agora o E em outro sistema, no sistema de adição. Agora eu quero o E no sistema de adição. Se eu falasse assim, isso vocês vão fazer da mesma forma com trechos grandes, trechos pequenos. O teste ele tem que ser feito indiferente do tamanho da unidade. O tamanho da unidade não pode botar medo no aluno. Então, todas as vezes quando a gente estuda a língua com perfil de lógica, tem que se trazer um teste que seja inerente à situação, não importando o tamanho dos elementos, tá? Então, olha lá. Ana é educada e é estudiosa. Olha, eu tenho aqui, ó, Ana é educada. Aspecto o quê? Positivíssimo, concordo, muito bom uma menina ser educada, né? Ana é educada e é estudiosa. Ser estudiosa também é um aspecto muito positivo. Então, o que eu teria ali? Eu teria necessariamente um E com valor aditivo. Então, esse E que foi colocado aqui no quadro, ele tem valor aditivo. Joia. Aí entra Fomark e pergunta para o aluno se manteria-se correção gramatical e mesma base semântica caso antes do E fosse posta uma vírgula. Olha o que a banca perguntou. Então, a banca chega aqui e pergunta se antes desse E nós poderíamos colocar uma vírgula. Ou seja, se ela falou assim, ó, poderia ser colocado, ela não falou, ó, torna-se obrigatório ser colocado. Ela falou, ó, poderia ser colocado. Por que ela disse poderia ser colocado? Porque ela entende que ali nós temos um recurso que é opcional. Ela segue a filosofia dos linguistas mais renomados. Então, o que ela vai entender aqui? Aquele E que foi ali aditivo, ele poderia ter uma vírgula antes? Poderia. Aí meio mundo vai falar, não, eu estudei que a vírgula entra de forma, por exemplo, facultativa, quando eu tenho sujeitos diferentes, e aí eu tenho o mesmo sujeito, Ana de um lado, Ana do outro, né? O sujeito ele vem em processo de elipse, então jamais eu poderia colocar aquela vírgula ali. É Fomark. Vocês estão trabalhando com a Fomark.
Esse nosso minicurso, o objetivo dele é mostrar o perfil da banca e, por meio desse perfil, os conteúdos. Eu fiz absolutamente o inverso. Eu não ministrei os conteúdos de forma assim, despreocupada com a banca, de forma alguma. Eu coloco a banca em linha de frente, vou ali ministrando com vocês todas as nuances da banca, eu coloco a banca em linha de frente e por detrás do perfil da banca eu vou puxando os conteúdos para que vocês possam entender assim, ó, quando a FUMARC fala isso, o que ela quer? Quais são os caminhos que a FUMARC já percorreu? Qual é a forma dela enxergar as unidades? A FUMARC entende, aceita e agrega questões na prova dela, que o E seja aditivo e que possa ter uma vírgula antes. Ok? Então, assim, tranquilamente, se essa vírgula fosse colocada aqui, não haveria erro gramatical, seria um elemento correto, o valor dele ainda seria aditivo. Se a FUMARC perguntar se essa vírgula anteposta poderia abarcar ali mudança semântica, não poderá, não há mudança de sentido, porque o que eu disse a vocês foi o seguinte: essa vírgula é de ordem facultativa, ela veio aqui só para provocar uma pausa enfática, e essa pausa enfática que foi colocada aqui não traz a inerência de uma mudança de sentido, né? Dar ênfase não significa mudar o sentido. Então, quando eu falo assim, ó, Ana é educada e é estudiosa, seria só essa leitura assim, ó, Ana é educada e é estudiosa. Entenderam? Aqui haveria uma pausa mais demorada para dar intensidade nas características da menina. Agora, se você tira vírgula, você não deu intensidade nas características da menina, mas essa menina continua com as mesmas características. Compreenderam? Então, a vírgula que entrou aqui, pelo fato dele ser aditivo, é uma vírgula de ordem facultativa que tem por culminância revelar ali um processo de ênfase, e essa ênfase não resultará mudança de sentido. Combinado? Joia! Então, olha, o que me preocupa também é a FUMARC abarcar por um processo que a gente estuda em gramática, por exemplo, eu ministro isso lá nas minhas matérias isoladas, naqueles cursos que são mais específicos, por exemplo, quando eu vou ministrar aula para professores de português, vou capacitar professores de português, aí nós estudamos muito essa questão da hipertasse e potasse, sabe? Como que a língua trabalha por processos de que um membro que antes isolado era totalmente vivo, totalmente completo, no estudo como um todo, ele pode ter um valor de dependência. Então, muitos elementos que são completos isoladamente, quando são analisados em meio a outros, quando são analisados num grupo maior, eles se tornam dependentes da unidade. Ao contrário, também ocorre uma unidade que era totalmente dependente e, de acordo com o contexto, da forma como foi colocado, torna-se um elemento solto, um elemento que sozinho consegue agregar ali sentido e valor próprio. Então, nós temos muito essa questão e a FUMARC defende muito isso. Esse valor de que uma unidade que antes era completa ter uma interdependência com outros elementos. Então, por exemplo, eu posso pegar um E e mudar a natureza dele de categoria. Olha que perigo. Não é só, aqui nós estamos na mesma categoria. Eu não sei se vocês observaram qual seria essa categoria, que é uma categoria de orações coordenadas. Então, quando eu falo assim, ó, a UE mudou de aditivo para adversidade, mas isso ainda é dentro do grupo coordenado. A UE era aditivo e continua aditivo, é dentro do grupo coordenado, né? Dentro das orações coordenadas. Quando a FUMARC fala, aqui, olha, vamos aqui pensar, quando a FUMARC fala exatamente nisso aqui, ó, teoria geral da frase, sua análise. O que ela quer compreender? Ela precisa que esse aluno domine que as unidades que são estudadas de uma forma geral, elas vão interdepender de outras, terão uma análise sintática diferenciada de acordo com o contexto. E aí, ela vai abarcar conosco mudanças específicas, porque ela aborda aqui, por exemplo, um E que nasceu para ser conjunção aditiva, né, que pertence ali ao grupo de coordenada, olha que perigo. Ela tem aqui uma mudança grupal. Então, ela pega um elemento, um conector, ela faz uma mudança de coordenação para subordinação.
Isso aqui dá baile em muita gente. Isso aqui segura muita gente. Mas não é a gente que começou a estudar, não. Esse tipo de trabalho aqui da FUMARC segura quem é até da área mesmo de linguagem. Segura porque a nossa tendência é estabelecer assim, se esse E deixar de ser aditivo, no muito ele tem que trabalhar dentro do grupo dele de origem, que é aquele grupo assim geral, de elemento coordenado, né? Mas aí o que a FUMARC faz? Pega esse elemento que era antes coordenado e transforma em elemento subordinado. Aí ninguém aceita, mas não adianta brigar com a banca. O necessário aqui é compreender o que a banca faz, aceitar e ir, para que você seja aprovado. Depois você diz, eu não gosto, não gostei do que a banca fez, mas o nosso objetivo é ser o quê? Aprovado, concordo? Então a gente tem que entender o que a FUMARC faz. E aqui ela não tira nada da cartola, não, é na realidade um estudo que é feito, mas aprofundado, né? Mas é ainda assim processo linguístico. Olha o que nós teríamos aqui, se eu dissesse assim, ó, por exemplo, ele acordou tarde e perdeu o ônibus. O meu intuito aqui com vocês, eu estou trabalhando em cima do E, mas eu não estou dizendo a vocês que a prova somente cobrará o E. Não é esse o meu intuito. Eu quero mostrar para vocês, por processo vivo, que a FUMARC pode pegar qualquer conjunção e abordar essa análise de conjunção em relação do contexto. Então, o aluno ele tem que ter ali esperteza de entender o seguinte, a conjunção pode ter nascido em sentido X e em sentido Y, mas em razão do contexto, ela pode mudar o seu papel. Isso não acontece só com o E, acontece com outras conjunções que a FUMARC aborda em sua prova. Ok? Eu escolhi o E porque o E dá mais trabalho. Então, eu escolhi o E e estou mostrando a vocês. Olha que perigo quando fala assim, ó, ele acordou tarde e perdeu o ônibus. Qualquer pessoa, isso é fato, isso é certo, chegaria aqui e diria assim, ó, Jacira, esse E aí agora é aditivo. Ô, gente, aí vem lá na prova da FUMARC assim, olha, observe as relações abarcadas pelas construções retiradas do texto e assinale a opção que demonstre o sentido em relação à parte grifada. Aí ela chega aqui, grifa essa parte e pede para que o aluno agregue, encontre uma resposta que represente esse trecho aqui no aspecto semântico. Primeira coisa que a FUMARC vai raciocinar. Quais serão os caminhos que os alunos irão adotar para enxergar essa unidade? Muito aluno vai falar que isso aqui é uma conjunção aditiva. Ela já coloca como opção. Muito aluno vai achar que isso aqui, olha, às vezes, querendo se querendo não, ele pode achar que isso aqui é uma adversidade. Ok? Que a FUMARC também chama de oposição, de contraste, é a mesma coisa. É diferente de falar assim, ó, contraditório. Contraditório jamais você vai marcar. Mesmo que venha aqui uma opção assim, por exemplo, C, contraditório, jamais se marca contraditório. Ser contraditório é um erro na língua. É você falar e desfalar aquilo que você trouxe, né? Então, o Brasil é rico. Não, ele não é rico. É falar e desfalar. Então, ser contraditório é um erro na língua. Trabalhar contraste é trabalhar relações de oposição. Aqui, ó, positivo com negativo. Isso aqui não tem o menor problema, tá? Então, ela pode colocar ali sinônimos que são adversidade, oposição ou até mesmo contraste. Joia. E aí ela pode aqui trazer uma outra unidade que a maioria vai fugir, falando assim, jamais. O E é conector aditivo, gente. Como que ele vai entrar no processo subordinado? Lógico que não, que loucura, claro que não. Essa é a primeira opção que eu vou descartar. Olha que coisa, né? Aí vem aqui, ó, consequência. Aí ela coloca uma outra informação aqui bobinha, né? Consequência. Ela coloca uma outra informação aqui bobinha, que o aluno não vai ter, por exemplo, explicação. Aqui até a explicação, o aluno poderia até ter dúvida mesmo, mas ela podia colocar assim, por exemplo, tempo. Aí o aluno baixou e falou, tem nada de tempo aqui, essa parte não tem nada de tempo. Acordou tarde, tem ideia com o tempo mesmo, mas essa parte que ela grifou necessariamente tem nada a ver com o tempo em si, de forma direta. Então, vamos aqui em perceber. O
O que a FUMARC poderia fazer aqui é trabalhar com o aluno estratégias de contexto. E esse aluno vai na decoreba dele de anos e marca coisa errada. Por isso que quando a FUMARC vem e lança as questões na prova, o pessoal gabarita a prova, o pessoal vai lá, marca a prova. Quando sai da prova, fala assim, não estou acreditando que era o gabarito aqui. Estou acreditando que ela marcou aqui, ó, consequência. Não acredito. Como assim consequência? Já de forma alguma? Pois é. A resposta aqui certa seria consequência. Eu vou explicar para vocês por quê. Ah, Jacira, mas eu não concordo, porque isso aí é característica de oração coordenada. O que eu aprendi que era oração coordenada? Eram unidades que possuíam uma estrutura própria. Eram unidades que possuíam sujeito, verbo e seus complementos que eram próprios ali. A unidade sobrevive isoladamente. Eu aprendi que coordenada é uma unidade completa, né? Pois é. Não é um erro ter aprendido assim, lógico que não, porque realmente as orações coordenadas, sintaticamente, elas são completas. Mas o valor que o E tem só pode ser analisado em prol do contexto. Então, esse E, se ele for recortado de forma isolada, ele é aditivo na língua portuguesa, porque é assim que ele ocorreu por inúmeras vezes. É dessa forma que ele trouxe as inerências do seu sentido. Mas ele pode, em razão do contexto, sofrer modificação pela exigência das outras unidades. E aí entra aquele processo que eu falei a vocês de uma unidade que isoladamente pode ser completa e quando você agrega essa unidade em prol de um contexto, ela muda ali de classificação, muda de trabalho. Então, por exemplo, vamos aqui enxergar. Qual é a primeira coisa que o aluno teria que ter domínio aqui? De dois conceitos que são lá da oração das orações subordinadas adverbiais, que na mente dele tem que ser processado o tempo inteiro. Eles precisam ser processados o tempo inteiro, esses dois conceitos. Que é o conceito de oração adverbial de causa e o conceito de oração adverbial de consequência. Vamos entender o seguinte. Causa, para a gente, em língua portuguesa, é tudo aquilo que gera. E consequência é um resultado. Se você pensar assim, você não decora nada de conjunção nessas bases de causa, consequência e consegue compreender até porque causa e consequência andam muito próximas, elas andam muito juntas. Vocês vão conseguir enxergar quando é uma e quando é outra automaticamente. Pensa comigo assim, ó, causa é tudo aquilo que gera. Quando gerar uma ação, gerar um resultado, aquela unidade, aquela ação gerou um resultado. Aquela ação que gera é a causa. O resultado que foi gerado é a consequência. Não existe exceção. Ok? Por exemplo, bebeu veneno e morreu. Vamos aqui enxergar. Bebeu veneno e morreu. Não é? O fato dele ter bebido veneno gerou ele o quê? Morrer, não é? Pois é. Olha lá, olha que perigo. Aí as pessoas classificam de forma o quê? Diferente do que a FUMARC quer. Tá? Se eu digo assim, são unidades diferentes. Dá uma olhada aqui, ó. Bebeu veneno e morreu. O fato dele ter bebido veneno gerou... Então, beber veneno é a nossa causa. Essa ação de beber veneno gerou ele o quê? Morrer. Morrer é o resultado, portanto, é a consequência dele ter o quê? Bebido veneno. A gramática não vai entender que são ações que podem ser somadas, porque elas não podem ocorrer em tempos concomitantes. Tentem perceber pelo seguinte aspecto, a ação da consequência ela vem sempre em segundo plano. Quando você entende a significação do que é a causa e do que é a consequência, as coisas se abrem de forma mais clara. Se você pensar que você não pode somar inerências temporais distintas, por exemplo, você teve a ação de tomar o veneno e aí depois essa ação desencadeou ali a morte para a pessoa. Esse desencadear é uma consequência. Ou seja, morrer ali é o resultado dele ter bebido o quê? Veneno. Gente, esse é o resultado, não interessa o conectivo que foi trabalhado. O que esse conectivo fez foi unir relações de consequência e relações de o quê? Causa. E aí o que esse conectivo inseriu foi um dado de consequência. Aí entra a FUMARC e pergunta para o aluno qual é a análise sintática desse E. Aí o aluno vai lá e fala aditivo.
Aí vem a FUMARC e fala, não, é consequência. Aí o aluno fica desesperado, fica sem chão. Não precisa disso, quer ver? Raciocina, não decora a língua, vá com lógica. Eu defendo todas as minhas aulas, seja do minicurso, seja matéria isolada, seja do que for. Eu sempre defendo que a língua é uma matéria que tem que ser estudada com lógica. Não é fora, não é exterior ao sujeito, pertence a nós, ela é nossa, então ela tem que ter lógica. Então, quando eu digo assim, ó, bebeu veneno e morreu, eu vou entender que a ação de morrer não foi concomitante com a ação de beber o veneno. A ação de morrer ocorreu posterior à ação de tomar o veneno. Então, essa ação de tomar o veneno gerou o resultado da morte. Então, esse resultado aqui é a nossa consequência. É o que aconteceu aqui, olha. Esse camarada, ele acordou tarde. Infelizmente, né? Acordou tarde. E aí, o que aconteceu? Essa situação dessa pessoa ter acordado tarde desencadeou, ele perdeu o quê? O ônibus, ele perdeu o ônibus. Né? Ele acordou tarde, perdeu o ônibus. Não são ações que você adiciona. Olha lá, Ana é educada e estudiosa. Uma coisa não necessariamente gera a outra. Uma coisa não necessariamente é o resultado da outra. São ações que você pode somar. Elas são concomitantes, ou seja, por exemplo, são inerências da pessoa. Não tem um dado que tenha ocorrido prioritariamente para que o outro nasça, entenderam? Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, ele acordou tarde, perdeu ônibus, eu sei que dá um sofrimento danado, por quê? O aluno chega aqui e fala assim, Jacira, mas ó, tira essa parte aí da conjunção, porque o aluno analisa assim. Tira essa parte aí da conjunção, olha lá, ele acordou tarde, Jacira sem sentido completo, isso aí é oração coordenada, eu concordo, isoladamente é uma oração coordenada mesmo, ok? É uma oração coordenada, ela tem sentido completo. Agora, aí o aluno fala assim, Jacira, tira a primeira parte então. Claro que o ele viria ali subentendido, ele perdeu o ônibus. Dá uma olhada, Jacira, as duas orações são independentes. Se você apaga o e daqui, essa daqui sobrevive e a de lá sobrevive. Eu vou trazer uma pontuação ali para separar as unidades, um ponto final aqui, letra maiúscula que não perdeu, mas elas sobrevivem, elas conseguem, uma consegue abrir mão da outra, do contato físico da outra. Concordo. Se eu chego aqui, e é assim que a FUMARC aborda, vem cá, concordo com vocês, tem realmente toda estrutura de coordenação, tem característica, tem veia, tem sangue ali para ser coordenação, tem todo o princípio estudado na coordenação. Mas eu preciso que vocês compreendam que com o E aqui dentro ou sem o E aqui dentro, se a FUMARC pedir a classificação dessa oração em prol dessa, em razão dessa, com o E aqui dentro ou sem E aqui dentro, vai ser consequência isso aqui que foi grifado. Ó. Tira o E daqui, põe letra maiúscula que não perdeu. Que diferença que vai fazer? Não são ações que eu vou somar, uma ação só ocorreu porque a outra existiu. Então, com eu sem re, o fato de perder o ônibus é necessariamente o resultado dessa pessoa ter acordado tarde. Se ela tivesse acordado cedo, não tinha perdido o ônibus. Entenderam? Pela matriz aqui não teria perdido o ônibus. Porque o que você entende? Ele só perdeu o ônibus porque ele acordou o quê? Tarde. Então, com E lá dentro ou sem E lá dentro, quando você pede a correlação das orações, quando você pede o trabalho equiparado de uma unidade junto da outra, o que a FUMARC vai entender? Não sou eu, Jacira, professora de língua portuguesa. A Jacira Fernandes defende assim, não, é a FUMARC. Concordo? O que a FUMARC vai entender? Que toda conjunção ela precisa ser estudada e analisada em prol do contexto. Porque ela entende o seguinte, por detrás de cada unidade dessa, existe uma classe gramatical que é o eixo, existe uma classe gramatical que é a base da unidade. E aí, para que essa base constituída de pronome substantivado, essa aqui constituída de pronome subentendido aqui, não é? Elemento subentendido, pronome substantivado que ficou aqui subentendido, um sujeito que ficou aqui subentendido, para que essa unidade tenha sentido, ela ao ser agregada com essa de cá, ela tem uma mudança de valor aqui dentro. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que esse E aqui, por infelicidade, teria que ser classificado como ele inseriu uma oração que é, no contexto subordinada sim,
A Jacira eu não concordo, é FUMARC. Subordinada adverbial de consequência. A FUMARC geralmente fala assim, ó, consecutiva é a mesma coisa que a consequência. Tenham cuidado para não confundir com a concessão. Aqui é consecutiva, lá, consequência. A outra é de concessão, concessiva, tá? Tenham cuidado que geralmente ela embola ali o nome para o aluno erra. Vamos aqui entender. Esse processo aqui, apesar dele ter toda uma natureza completa do lado de cá, toda uma natureza completa do lado de lá, o que a FUMARC vai entender? Pelaquilo que eu disse a vocês, que é a corrente linguística, que uma unidade, por processos de potássio, tal, hipertássio, que uma unidade pode perfeitamente ter um valor próprio, um valor completo, uma unidade ser inteira, e por um processo macrotextual, aquela unidade, ao entrar em contato com outras, ter um processo de interdependência. E esse processo de interdependência dá ali um processo de dependência. Quando você entende que essa oração, semanticamente, interdependeu da outra, manifestou-se por processo de dependência semântica, ela dependeu semanticamente, ela só ocorreu porque a outra teve a natureza de ocorrer, aí eu vou dizer que ela se subordina, ela se interdepende da outra, ela se alimenta ali da outra, não no aspecto sintático, porque cada uma aqui, de alguma forma, é completa, mas no aspecto semântico, na base do texto. Conseguiram compreender? Então, quando a FUMARC fala dessa análise geral, o aluno geralmente não dá muita atenção e passa os olhos e nem lê a matéria que tem a ver com conjunção ou lê tentando decorar. Para a FUMARC, o caminho certo é você pegar todos os elementos que a banca trabalhar e tentar observar o valor desses elementos de acordo com o contexto. Não ficar preso à necessidade de você exigir daquele membro que ele volte à sua base de origem. Quando a FUMARC, por exemplo, se a FUMARC tivesse cobrado assim, qual é a classificação do E com base na sua origem, aí eu vou falar assim, é aditivo. Mas se ela pede no trecho, de acordo com o contexto, no segmento, não é certo. Quando ela fala isso, é o valor da matriz dentro de um contexto. E essa matriz, ela ganha relação diferenciada em razão do contexto. Bom? Então, olha, meu intuito com vocês aqui é demonstrar a vocês por meio do E que é tão polêmico, tão pesado, tão difícil, que a conjunção tem que ser estudada dentro do contexto. Porque a análise sintática vai interdepender, aqui ó, a análise sintática vai interdepender do processo da unidade ali em meio ao conjunto dos outros elementos, tá bom? Um beijo carinhosíssimo a todos vocês, muito obrigada pelas participações, muito obrigada pelos comentários, a minha equipe sempre me passa tudo que está ocorrendo com os vídeos, fico lisonjeado, estou muito satisfeito das aulas contribuírem com o processo linguístico de vocês, porque o meu intuito é que vocês realmente façam a diferença nessa prova, tá bom? Um beijo carinhoso a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!